Contando letras. Elaboração de material de apoio pedagógico para alunos com deficiência intelectual. Integrantes do grupo: Alex Ricardo Ferreira, Carla Mariane Zani Ferreira, Daniela dos Reis Ferraz, Heloísa Cassola, Lucas Pereira Barbosa, doutora professora Núria Rosa G. Quintana, Rafaela Maria Vizenzotto e Sheila Leandra Martins Passarelli. Orientadora, professora Luciana de Almeida Santos Carvalho. O objetivo geral do trabalho foi criar e apresentar material didático adaptado a uma aluna com necessidade especial, a deficiência intelectual. E o jogo pedagógico criado foi denominado Contando Letras. O presente trabalho, com base no tema proposto pela Univesp, teve por finalidade produzir um material didático para auxiliar nas dificuldades apresentadas pelas pessoas com deficiência. No caso em específico, a deficiência intelectual, DI, que assim é definida, por uma função intelectual significativamente abaixo da média, frequentemente expresso como um quociente de inteligência entre 70 a 75, combinada com limitações no funcionamento adaptativo. Além disso, a deficiência intelectual é um distúrbio do desenvolvimento neurológico que aparece precocemente na infância, normalmente antes da idade escolar, gerando prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico e ou profissional, cujas dificuldades normalmente envolvem aquisição, retenção ou aplicação de habilidades ou conjuntos de informações específicas. Assim, conforme a coleta de dados com a comunidade escolar, entrevista qualitativa com o corpo docente e a tabulação dos dados colhidos, o grupo e a direção da escola concluiu que a aluna que mais se enquadraria no tema proposto e com maior necessidade seria uma criança com DI, que no caso apresenta dificuldade em se concentrar, encontra-se na hipótese de escrita silábico-alfabética no 4º ano, além de apresentar dificuldade em relacionar sílabas e palavras, sílabas complexas e operações matemáticas. Diante disso, a finalidade desse estudo foi criar um material didático lúdico que estimulasse a concentração, auxiliasse na escrita e no cálculo, por meio de um trabalho interdisciplinar, que possibilitasse a inclusão dos conteúdos do ano em que a criança estuda, isto é, um material pedagógico de apoio aos alunos com deficiência intelectual para o desenvolvimento de habilidades tais como escrita, leitura e solução de operações matemáticas com suporte. Como justificativa, destaca-se a importância da inclusão educacional e da adaptação de recursos para alunos com deficiência intelectual. O grupo identificou desafios na disponibilidade de material didático adaptado que justificaram a elaboração do Contando as Letras para suprir essas lacunas. A fundamentação ética e legal baseia-se na busca pela igualdade de oportunidades, conforme cita a Convenção Interamericana de 1999 e também a Lei Brasileira de Inclusão, que tem como objetivo assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. O material desenvolvido visa atender às necessidades específicas dos alunos, considerando ritmo de aprendizado, estilo cognitivo e interesses. Além de cumprir princípios éticos e legais, a elaboração do material busca proporcionar uma educação de qualidade, promovendo inclusão social e educacional. Metodologia. O trabalho foi desenvolvido usando as 4 fases do Design Thinking: a inspiração, ideação, prototipação e implementação. A inspiração é a compreensão geral do problema a ser solucionado, a análise e síntese das atividades que serão realizadas. Nessa etapa, o grupo discutiu as possíveis escolas para o estudo, definindo a EMF Milton Monte de Ensino Fundamental 1 para a aplicação do PI. Foi sugerido pela direção da escola que o trabalho fosse feito com uma criança com deficiência intelectual, por ser aluna com maior necessidade de material didático diferenciado. Assim, iniciamos a coleta de dados pela observação do local, entrevista não estruturada com a docente e com a cuidadora e análise do lado da criança, que mostrou as dificuldades e habilidades da aluna, os conteúdos que foram e estão sendo trabalhados até o momento e como funciona a inclusão da criança. A ideação é a etapa que corresponde ao surgimento de novas concepções que se enquadrem no contexto. Nessa fase, o grupo realizou a análise dos dados coletados, os levantamentos bibliográficos e propostas de soluções do problema. O grupo percebeu que a criança tem dificuldade em se concentrar e dificuldade em relacionar sílabas e palavras, sílabas complexas e operações matemáticas. O laudo médico relata que ela tem déficit acentuado na aprendizagem, o que compromete a leitura, o cálculo e a escrita. A prototipação tem por objetivo auxiliar na validação das ideias para buscar a solução do objetivo proposto no trabalho, em que chegou-se no consenso do protótipo inicial. A fase de implementação é a efetivação do trabalho, ou seja, a aplicação do protótipo junto à comunidade externa que vem a seguir.
essa é a atividade Contando Letras. No que consiste a atividade? A gente escolhe um card. Aqui a gente tem qualidades: fora, forte, fraco. A gente tem, além de qualidades, por exemplo, cores, formas geométricas, números, ações, acordando, comendo. A gente tem ainda objetos, alimentos, frutas, enfim. Por exemplo, aqui a gente tem um retângulo, então a gente pede para a criança identificar. O que você vê aqui? Qual forma geométrica você vê aqui? E aí ela vai falar, eu vejo um retângulo. Aqui atrás está escrito a palavra retângulo. Ela vem com a caneta, escreve aqui no tabuleiro retângulo. Então, nesse caso, quantas letras a palavra tem? 9 letras. Quantas sílabas tem? Retângulo. 1, 2, 3, 4 sílabas. Aqui a gente trabalhou a parte de língua portuguesa. Agora a gente vai... E parte de matemática, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais em matemática. Então aqui, quantas letras tem? Quantas dezenas? 0 dezenas, 9 unidades. Quantas sílabas? Nas sílabas a gente tem 0 dezenas, 4 unidades. Com o auxílio da calculadora, o aluno vai. Então, nesse caso, a gente vai somar. Então, tem 9 mais 4, 13. Então, eu tenho 3 unidades e uma dezena. Se a gente quisesse fazer outra operação, por exemplo, eu quero agora subtrair. A gente também pode fazer isso. Então, aqui a gente vai fazer a subtração. Com certeza, o resultado vai mudar. Ainda, com o auxílio da calculadora, o aluno agora vai fazer outra operação. 9 menos 4, 5. Então, eu tenho 5 unidades e 0 dezenas. E nisso consiste a nossa atividade Contando Letras. Durante a implementação do protótipo final, foi utilizada a sala de alfabetização da escola, que já é usada pelos docentes como suporte pedagógico. A sala apresenta uma estética agradável e atrativa, bem como recursos materiais que contribuem para a consolidação de conhecimentos relativos à leitura e à matemática. Vale destacar que isso influenciou de forma positiva no desempenho da aluna, que compreendeu bem a atividade, inclusive fazendo uso adequado da calculadora. O Contando Letras foca em práticas pedagógicas consolidando a aprendizagem, a leitura e as operações matemáticas. O grupo destaca a contribuição para a formação de um ambiente escolar mais diversificado e acolhedor, enriquecendo assim a experiência de aprendizado para toda a comunidade escolar. Habilidades específicas de português e matemática estão alinhadas com a BNCC, Base Nacional Curricular Comum, e ao currículo da Diretoria de Ensino do município de São Manuel. Todas essas foram consideradas no momento da criação deste material didático. O grupo fez a aplicação do material na escola com a aluna com DI. A aluna compreendeu as instruções, entendeu o uso da calculadora e dos sinais de adição e subtração. Ela também fez a leitura e a escrita de sílabas simples. De acordo com a direção e a professora, o material construído permite que a docente tenha liberdade de utilizá-lo e adequá-lo às diferentes disciplinas. Elas salientam ainda que o material beneficiará outros alunos e que poderá ser replicado para a sala de recursos. O material de suporte desenvolvido incorporou conteúdos lúdicos e educativos, integrando as disciplinas da sala regular. Assim, o material provou ser eficaz, despertando o interesse da aluna pelo aprendizado, promovendo sua participação ativa e consolidando suas habilidades. Além disso, a proposta se mostrou viável e adaptável para ser utilizada como uma ferramenta na sala regular, beneficiando outros estudantes.